João capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 11. Isso. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 6, a partir do versículo 11. Essa palavra o Senhor tem colocado ao meu coração já tem algumas semanas, igreja. Eu estava esperando uma oportunidade, um tempo oportuno para trazer essa palavra. E só Deus sabe quantos pregadores eu chamei para estar ministrando essa noite. Não me acho digno de pregar a palavra do Senhor. Todavia, a gente não pode recuar mais. Deus não chamou os covardes, Deus chamou os seus soldados para fazer a sua vontade. João 6, verso 11, que diz assim: acharam? E Jesus tomou. Peraí, deixa eu tirar aqui para Tá. João capítulo 6, versículo 11, diz assim: E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Amém? Se assente, aplaudindo ao Senhor com palmas bem fortes, bem alegre para Jesus. Amém? Verdade seja o nome do Senhor. Amada igreja, se fosse dar uma mensagem, um tema para essa mensagem, chamaria o poder da gratidão. E quando o Espírito Santo ele me trazia esse versículo à memória, o que eu achei interessante nesse texto, que o Senhor me despertou acerca desse texto, quando Jesus estava pregando, amada igreja, e a sua pregação se estendeu. A unção que havia na vida do nosso Senhor era tão poderosa que as almas elas não recuavam, pelo contrário, elas estavam ali sedentas, porque Jesus estava saciando a alma dos seus ouvintes. Cada palavra que Jesus pregava trazia o despertar no espírito das pessoas, a tal ponto que os discípulos ali, vendo as horas se passarem, eles perguntam: Senhor, despede essas pessoas, porque não tem alimento para elas. Louvado seja Deus. É muito diferente, né, do nosso dia aqui. As pessoas tinham que ser despedidas para ir embora. Hoje em dia não precisa nem despedir, elas mesmas vão embora. Louvado seja Deus. Elas mesmas não querem servir a Deus. Praticamente hoje em dia você tem que pagar as pessoas para servir a Deus, implorar, bajular, adular, como se a salvação dependesse daquele que está convidando. Nós fazemos o nosso papel em levar Cristo através da palavra, mas o despertar de querer servir ao Senhor de cada um de nós. Se nós não queremos servir ao Senhor, nem o Senhor nos força, porque a própria palavra diz: aquele que quer me servir, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e depois siga-me. Não é obrigado a servir a Jesus, mas se for para servir a Jesus, que sirva com qualidade, que sirva com amor, que sirva com dedicação, porque a gente tem que entender que tudo que a gente faz no caminho do Senhor, a gente não está fazendo para o homem,
E tudo que Deus, tudo que nós estamos fazendo, o Senhor, Ele está vendo, está tudo sendo anotado. Tudo está sendo, igreja, anotado. Interessante que Jesus ali, Ele vai fazer um teste, para mim é um teste que Ele vai fazer com os discípulos, quando Ele diz assim: dai vocês de comer. Isso é muito forte, porque Jesus ali, igreja, está despertando a fé dos discípulos. Porque naquele lugar não havia local, não havia onde comprar alimento. Mas o que é interessante é que Jesus, Ele tenta fazer com que os discípulos viessem a fazer o mesmo ato que Ele fez. E eu acho interessante que além dos 5 pães e os 2 peixes, não houve somente esse milagre, mas também os cestos. Se você for ver, cestos foi multiplicado também. Porque a Bíblia não fala, mas eu estou falando. Quem é que vai para uma pregação levar cesto? Eles foram ali para aquele local onde a Bíblia diz que havia muita relva. E ali se aproxima, diz a Bíblia, um garoto com 5 pães, 2 peixinhos. O que é interessante que a Bíblia fala que Jesus, Ele ordena que as pessoas viessem a se organizar em grupos, porque as coisas de Deus, igreja, é tudo organizado. Quem pensa que servir ao Senhor é avacalhação, está enganado. Para servir a Deus tem organização. Às vezes a gente pensa, igreja, que o Senhor, Ele, porque nos ama, Ele vai aceitar tudo de qualquer jeito. E é um engano de muitas pessoas. Por Deus nos amar não significa que Ele vai aceitar tudo que a gente quer e tudo que a gente faz. Pelo contrário, para as coisas seculares tudo tem uma organização. Como é que nas coisas do Senhor tem que ser desorganizado? Se a gente for no estabelecimento público, tem horário para chegar. Você tem que se vestir de uma forma correta. Está tudo lá escrito na parede. Aqui não pode entrar assim. Tem horário para ser atendido, tem horário para chegar. E que isso não chegar, e você não vê ninguém reclamando, ninguém questionando, ninguém me atendeu. Que negócio é esse? Quem vai chegar lá às 5 horas da tarde depois do almoço? Já era. Mas você já observou que no reino do Senhor as pessoas tentam zombar as coisas de Deus? Tentam avacalhar com as coisas do Senhor. As pessoas às vezes querem viver uma vida dupla lá fora e depois, pastor, tem uma oportunidade. Louvado seja Deus. Igreja, eu fiquei ouvindo o testemunho que a nossa pastora deu aqui. Para chegar até aqui para hoje, simplesmente para estar pregando a palavra, a gente passa cada coisa. As pessoas pensam que às vezes para ser um pastor, para estar Deus levantar, às vezes a pessoa pensa que foi de uma hora para outra. Tem aqueles que pagam para subir, mas tem aqueles que ralam para subir. Às vezes nem ralou, às vezes apanhou da vida, mas Jesus escolheu para aquele chamado. É totalmente diferente. Quando o Senhor chama, você é provado, é testado. Você passa por situações, igreja, que, como disse a nossa pastora, nós precisamos às vezes sofrer pelo Senhor. Mas você vê as pessoas não querem sofrer. Você não vê as pessoas querendo pagar o preço por servir a Jesus. Você vê muitas pessoas como Pedro negando ao Senhor na hora da provação, na hora da perseguição, igreja. Todo mundo corre para o seu canto. Mas sabe quem é que fica até o final? João. Pedro negou a Jesus, mas João foi até o final. E por ele ir até o final, o Senhor mostrou coisas tremendas no livro de Apocalipse. Quem vai até o final vai contemplar coisas grandes que o Senhor vai fazer. Igreja, aí a Bíblia diz que Jesus, no versículo 11, Jesus, ele toma os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. Olha só, o poder da gratidão. Um dia desse eu estava falando com a pastora, já tem algumas semanas que eu estava com essa mensagem no meu coração. Esse texto sobressaiu dentro de mim, igreja, e eu fiquei observando que quando Jesus ele recebe aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos,
Preste atenção que a Bíblia não vai dizer que Jesus pega os pães e os cinco peixes e levanta aos céus. Ele não ora e diz assim: Senhor, multiplica esses pães e esses peixes. Ele não vai dizer: Senhor, multiplica esses pães, porque tem mais de 5 mil homens. Mas interessante, igreja, que quando Jesus ele pega os 5 pães e os 2 peixinhos, ele levanta aos céus, ele diz: graças a Deus. Ele agradece a Deus. Aí você poderia pensar assim: mas por que, pastor? Se tinha 5 mil pessoas, mais de 5 mil almas ali, que a Bíblia diz que tinha mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. E por que Jesus não faz a oração: Pai, multiplica esses pães para essa multidão? Porque quando a gente é grato, as coisas da nossa vida fluem naturalmente. Se Jesus agisse como muito de nós, igreja, que muitas das vezes a gente tem pouquinho, pastor, ou um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, ou um pouquinho de farinha. Louvado seja Deus, a pessoa diz assim: eu não vou comer porque é pouco, não vai saciar a minha vontade. E eu me lembro, amados, o Senhor me traz à memória que um irmão, ele conversando comigo, ele disse que tinha pouca comida. E a esposa dele fez um feijão e mais outras coisas que ela usou ali no alimento. E ele disse assim que ele antes deles almoçarem aquele alimento, a esposa dele orou. Ele, novo convertido, a esposa dele orou. Eles se alimentaram. Ele disse assim: pastor, quando a gente comeu, parecia que eu tinha comido muito. Sabe o que acontece, igreja? É a gratidão. É você agradecer pelo pouco que você tem. Porque às vezes a gente quer agradecer a Deus se Deus der muito. Se Deus fizer muito, eu vou agradecer. Se Deus ele me abençoar, eu vou fazer um culto em ação de graças. Quando faz? Se Deus ele fizer na minha finança, se Deus ele fizer no meu ministério, se Deus ele fizer no meio da minha família, no meu casamento, eu vou abençoar. Se o Senhor me abençoar com um emprego onde eu ganho bem, eu vou ser dizimista. E por que não ser fiel no pouco? E por que não agradecer ao Senhor no pouco? Por que não fazer para Deus enquanto é pouco? Por que você não ser grato? Por que nós não sermos gratos enquanto tem pouco? Porque o Senhor ele prova a humildade, igreja. Louvado seja Deus. Deus ele prova a humildade do ser humano, porque a gente é muito egoísta. A gente é muito egoísta, igreja. A gente quer muito. E às vezes quando tem muito, presta atenção que quando a gente tem muito, a gente esquece de ser grato. Porque a gente entende que a gente tem abundância e não precisa de nada. E às vezes até esquece de Deus. Presta atenção que muitas pessoas que têm bens materiais, têm condição, essas mesmas pessoas, elas não agradecem a Deus. Elas não são gratas a Deus. Mas preste atenção acerca de uma pessoa que tem pouca condição. A pessoa é grata, e por ela ser grata, você observa que ela é mais feliz do que aquele que tem. Louvado seja Deus. Certa feita, numa outra empresa em que eu trabalhei, eu me lembro que chega uma irmã para mim, e ela conversando com outra suposta serva que trabalhava na mesma empresa que a gente. Ela ganhava menos e essa outra irmã ganhava mais. E ela disse: o que é que tu faz que multiplica, louvado seja Deus, o teu dinheiro? Ela disse: eu sou dizimista. Ela disse que o dela, que ganhava muito mais, não multiplicava. Ela via assumir o dinheiro. Louvado seja Deus. Porque não é somente ser dizimista. Eu vou tirar o dízimo e Deus vai abençoar. Louvado seja Deus. Eu já falei acerca disso. Não é eu ser dizimista, mas eu ser infiel a outra parte. Não é eu ser dizimista, mas eu fazer o mal, eu semear contenda entre os irmãos. Não é eu ser dizimista, louvado seja Deus, e eu comprar, fazer conta além daquilo que eu ganho. Louvado seja o nome do Senhor, porque aí, amados, vai ter que ser um milagre muito grande. Você precisa então fazer o quê? Precisa pedir sabedoria para que o Senhor venha fazer multiplicar na sua vida. Observe que Jesus ele dá graças ao Senhor pelo pouco, igreja. E quando ele dá graças, observe que ali os discípulos, a Bíblia não vai relatar,
porque a gente lê assim rápido, mas observe, igreja, Jesus pegando o primeiro cesto, levantando aos céus, dando graças. Quando ele abaixa, já está multiplicado ali, e ele vai repartindo para os discípulos. Os discípulos vão repartindo para cada grupo de pessoas. Logo em seguida, Jesus pega o próximo cesto, louvado seja o nome do Senhor, e vai repartindo para os discípulos vão repartindo para a multidão, e o milagre vai acontecendo. Preste atenção, igreja, que a Bíblia vai nos ensinar essa noite o poder da gratidão. Quando a gente é grato a Deus, preste atenção que acontece coisas fora do nosso entendimento. Às vezes a pessoa não consegue compreender como é que eu vou agradecer, e vai acontecer a multiplicação. A Bíblia está nos mostrando. Você já viu Deus multiplicar a bênção para quem reclama da vida? Você já viu Deus abençoar quem questiona, quem murmura? Nunca está bom, a roupa nunca está bom, a casa nunca está bom, o sapato nunca está bom, a comida nunca está boa, nunca está bom o cabelo, nunca está bom nada para ele, tudo está ruim. Eu me lembro de uma experiência, igreja, por esses dias, algumas semanas atrás. Eu contei para a pastora Leila, eu estava em um departamento lá na loja, na parte dos cortes de tecido. Eu estava nesse dia falando muito com Deus, eu estava pensativo acerca de algumas coisas que acontecem na nossa vida. E na hora que aquela senhora passou, eu estava assim com a cabeça um pouco baixa. E ao ver dela, com certeza ela pensou que eu estava triste. Aí ela disse assim para mim, passou por mim, preste atenção, a pessoa que era grata a Deus. E a pessoa que ela tem um coração diferente. O coração grato, ele traz alegria. Um coração que é grato, ele é feliz simplesmente pelo fato de estar com vida. Quantas pessoas, igreja, estão no leito e eles hoje estão valorizando e dizem, Senhor, eu quero ter uma oportunidade para ter vida, eu quero, Senhor, novamente andar, mas está no leito. Agora que ele reconheceu a gratidão, mas quando ele estava com saúde, ele não tinha gratidão do Senhor, ele não agradecia a Deus, porque ele podia se locomover. Tem pessoas que reclamam, é muito longe. Quantas pessoas reclamam da distância da igreja? É muito longe. Quando o Senhor tratar com essas pessoas, igreja, a pessoa vai dizer, me dá uma oportunidade. Que nem o irmão que eu falei do testemunho, a igreja do lado da sua casa, ele tinha desculpa para ir. Até o dia que o Senhor permitiu um câncer na virilha dele, ele perdeu a perna. Aí ele era grato a Deus. Não é melhor ser grato com saúde, ou tem que ficar doente para ser grato? Voltando ao assunto da senhora, ela passa a comida, bom dia, ela diz assim, está tudo bem com você? Eu disse, está tudo bem, graças a Deus. Ela disse assim, tudo que você for fazer, agradeça. E no mesmo momento em que você agradecer por tudo que Deus te deu, mentaliza aquilo que você quer, como se você já tivesse recebido. Ela foi dar um ensinamento, igreja. Deus usou aquela mulher que não serviu ao Senhor. Ela trouxe uma palavra da parte de Deus. Ela pregou a Bíblia para mim, sem eu saber. Porque o próprio Jesus disse, tudo que vocês pedirem em oração, crendo que recebereis, assim tereis. Tudo que a gente pede, já acreditando que vai acontecer, acontece. Mas antes de pedir, preste atenção que todo milagre que as pessoas receberam da parte do Senhor, observe como é a igreja. A Bíblia, pelo amor de Deus, a Bíblia, igreja, é uma instrução de como nós fazermos diante do Senhor. Quando o homem de mão mirrada chega diante de Jesus, a Bíblia diz que quando ele chega, ele não vai logo pedindo, ele vai adorando. E por que às vezes a gente não consegue as coisas? Porque a gente chega logo pedindo. Senhor, preciso disso, e faz uma lista com 50 pedidos. Está errado? Em parte está errado, porque você não vai logo chegar pedindo. Seja grato, prepara o mente, prepara o coração. Você vai gostar que o filho seu chegue e diga, mãe, eu quero isso, e virar as costas para você. Ninguém quer isso. Deus é pai. Nenhum pai, igreja, ele só quer dar os bens para o filho e não ter o carinho do filho. Deus, ele quer carinho. Deus, ele quer a nossa atenção. Deus, ele não é brinquedo.
Louvado seja Deus. Quando aquela mulher falou aquilo, igreja, no momento em que ela falava, era como se entrasse um bálsamo dentro do meu coração. E eu entendi que era o Senhor falando comigo. Que muitas das vezes a gente está orando, já tem anos orando. E preste atenção que Paulo ele vai estar falando, ele vai estar dando o mesmo ensinamento que Cristo. Ele vai falar acerca de em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dar graças. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Seja grato, igreja. Louvado seja Deus. Seja grato, porque primeiro Deus ele vai testar a tua humildade. Primeiro o Senhor ele vai testar o teu coração. Esse negócio de dizer eu não quero isso aqui é usado, beleza. Você tem a capacidade de ter algo novo, que Deus te abençoe. Mas e se Deus estiver tocando no coração de alguém e provando a nossa humildade, igreja? Porque tem pessoas que eu já vi, louvado seja Deus, Deus ele me chamou e vai me dar do bom e do melhor. Para Deus te dar do bom e do melhor, ele vai tirar primeiro essa arrogância do coração. Para Deus levantar alguém, igreja, ele precisa que o coração seja quebrantado, seja um coração humilde. Louvado seja Deus. Precisamos, igreja, desse coração voltado em gratidão ao Senhor. Aqui em Colossenses 3,17 a Bíblia diz: e tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Tudo que você faz, igreja, faça agradecer. Eu fico pensando, como é que vai ficar o povo que faz as coisas para o Senhor reclamando? Aí eu faço a obra por amor. Acabou ali aquela obra, está reclamando. É só eu que faço sozinho. Não tem ninguém para me substituir se não tiver igreja. E se Deus estiver trabalhando no teu ministério? Porque é interessante que a gente estava conversando aqui nos três, eu e as pastoras, e a gente conversando acerca de quê? No nosso ministério, a gente aprendeu apanhando. A gente aprendeu, a igreja não foi com ela, sendo massageado. A gente aprendeu a servir ao Senhor fazendo tudo na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque um dia Deus ia levantar a gente. Como é que você quer ser levantado por Deus? Se tudo que vem para fazer a sua mão reclama. Se é para cantar, por que eu vou cantar? Por que não canta outro fulano? Aí quando me chama para cantar, eu vou dizer, por que não me deram oportunidade para cantar? Aí sabe o que eu falo para essa pessoa? VPP. O que é VPP, pastor? Vai plantar batata. Deus dá oportunidade. Tudo que vem a mão é motivo de reclamação. Tudo que vem para fazer, não vou fazer. Por que eu sou chamado? É porque Deus preparou esse momento. Aí quando nos chama, por que não estão me chamando? Irmão, Deus é muito bom e paciente com a gente. Deus ele suporta muita coisa que enquanto a gente que já foi alcançado está reclamando. O cara que está lá fora precisa de uma oportunidade, está dizendo, Deus me dá uma oportunidade, Senhor, me levanta e me usa nessa terra, me faz útil na tua presença. Aí o cara tem 2 braços, 2 pernas, mas ele coloca defeito e diz, eu não vou conseguir, eu não posso, eu não faço, eu sou pequeno, eu não sei. Louvado seja Deus, igreja, é verdade. A gente não sabe, a gente não faz, a gente não pode, mas eu preciso dar o primeiro passo para o Senhor fazer, porque se eu não der o primeiro passo, aquilo que é para mim fazer, ninguém vai mais fazer no meu lugar. Se Deus chamou você, é você que vai fazer. Se Deus levantou você, escolheu você para pregar, para louvar, é você que vai fazer, e ninguém vai fazer no seu lugar. Seja grato pela oportunidade, igreja. Eu nunca vi tanta arrogância no meio do povo do Senhor, igreja. Tanta arrogância. Deus ele chama com tanta humildade, com tanto amor, com tanta paciência. E o que a gente observa que hoje o povo quer que Deus dê vitória, mas não quer ser provado por Deus. Quer que Deus mude o cativeiro, mas não sabe agradecer ao Senhor. Não sabe agradecer pela casa que tem. Eu queria uma casa melhor, então agradeça por esta casa aí, que está com goteira, como eu falo para a irmã. A casa que está com goteira, a casa com chão batido, a casa que é sobrete, a casa que a janela está caindo, as portas estão caindo. Louvado seja o nome do Senhor, agradeça por essa casa.
para Deus te dar uma casa melhor. Tem coisas que, para eu e a pastora alcançarmos, igreja, a gente recebeu coisas usadas. Teve irmãos que chegaram, até hoje está lá, né? Aquilo é de testemunho, está lá na parede, armário assim, velhinho. Se a gente fosse arrogante, será que teriam de vidro nas panelas da pastora? Aí sabe o que Deus faz? Ele movimenta. Aí ele movimentou, depois de um tempo o Senhor nos deu um armário novo. Aí o Senhor lança uma profecia e usa alguém e diz para a pastora: eu vou dar tudo novo para ti. A gente não entende como é que Deus vai fazer. Ficamos sem energia aprovados 7 meses. Já contamos um testemunho aqui. Ficamos parecidos no interior, igreja. Orando, os ratos passando em casa. Chegava no culto, o rato se escondiam da gente. Buscando ao Senhor, pagando o preço, em silêncio. Pessoas falando mal da gente. E a gente ali sofrendo calado. Porque a gente aprende a sofrer calado. A gente tem maturidade para saber ser pisado. Tem gente que não tem essa maturidade. Tem gente que é mais fácil sair da igreja em vez de mudar de vida. É mais fácil sair da igreja do que mudar de vida. Assim é muito fácil, meu Deus. Assim eu simbolizo o resto da minha vida. No momento que eu for afrontado num lugar, eu pulo para outro. E lá eu vou ser afrontado, pulo para outro. E fica nesse negócio de pula-pula. Passado um tempo, igreja, depois que for resolvida a energia, volta a luz à tona. Quando volta a luz, tudo queimado. Televisão queimada, geladeira queimada. Aí o Senhor, ele movimentou tudo, porque quando Deus ele fala, se cumpre. Quando Deus fala, acontece. Deus proveu a geladeira nova, Deus proveu fogão novo, Deus proveu televisão nova, tudo o Senhor proveu, igreja. Mas sabe por que o Senhor provê? Porque a gente é grato a Deus a tudo. Tem pessoas que perguntam: pastor, o senhor vai querer tal coisa, pastor? Eu digo: sim, vou querer ser de coração. Teve um tempo desse, eu novamente lá no trabalho, chega o irmão, conversou comigo. Quando ele sai de lá do trabalho, que eu estou saindo daqui da igreja, eu estou descendo essa rua, o irmão ele me para, todo sorridente. Ele disse: pastor, eu tenho umas vestes aí, eu tenho umas roupas, pastor, para lhe dar. O senhor aceita? Eu disse: aceito, meu amado, de coração. Então tá bom, pastor. Essas roupas, pastor, são do patrão da minha esposa. Ele trabalha fazendo revenda, ele trabalha nessa área, e toda vez que ele vai, ele compra para mais de 200 camisas. Eu disse: amém, louvado seja Deus. E barato até para receber vitória. Quando Deus ele quer, o diabo ele luta. Louvado seja Deus, mas a vitória é certa. O irmão foi no primeiro dia, ele não encontrou a gente. Quando foi no segundo dia, que eu abro o portão de casa, eu estou pensando que era cerca, pastor, de 2 ou 3 camisas. Era só assim, porque é assim que o Senhor faz. Primeiro ele vai dando conta a gota. Se o meu coração for grato, se eu for grato por aquele pouco que eu estou recebendo, o Senhor ele vai colocar muito. O Senhor ele vai acrescentar, porque ele viu a gratidão por aquele pouco que eu recebi. Louvado seja Deus. Mas se eu fosse e dissesse assim: não, é muito pouco, ou então eu dissesse: não, eu não gosto de roupa usada, beleza. Mas tem coisas, igreja, que você tem que entender que Deus está testando, Deus está provando, Deus está provando o seu povo, a sua humildade. Preste atenção que tudo que acontece não é para você sofrer, é para você amadurecer. E tem poucas pessoas que estão aptas a amadurecer. Tem 30, 40, 50 anos, já está criando teia de aranha, mas continua do mesmo jeito, reclamando, questionador. Ele acha que o problema é a igreja e os outros, ele nunca vê problema dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o irmão ali, quando eu abro o portão, que eu olho para a mão do irmão, uma sacola desse tamanho, praticamente, igreja, todo o meu armário foi renovado. E você pensa que era roupas usadas, era tudo roupa nova, uma só etiqueta. Aplauda o Senhor Jesus.
Essa aqui é uma delas. Já veio para o açaí. Esse aqui é o açaí, né? O açaí. O açaí noturno, que fica assim cinzento. Por nada seja Deus. Algumas, umazinha aqui ou duas ali, igreja. Sovaquinho amarelo, a camisa. Nada que uma lavada não tire. Nada que uma imposição de mão não quebre a maldição que está ali. Isso. Nada que o Senhor não possa fazer. Aí às vezes quando eu vou abrir ali o guarda-roupa, eu fico olhando assim. Geralmente é a mulher que tem essa dificuldade para se trocar, né? A pastora se veste rápido. E às vezes eu demoro. Eu fico olhando e observando a roupa. Qual é que eu escolho agora? E às vezes eu demoro a escolher porque eu tenho que passar, está amassada. Mas igreja, preste atenção. O que Deus é capaz de fazer quando a gente é grato a Deus por tudo. O poder da gratidão. Deus, Ele é especialista em abençoar. Mas para Deus mudar o nosso cativeiro, igreja, a arrogância e a altivez do coração do ser humano precisa ser abatido. Que tem pessoas, igreja, que eu já ouvi, e você vê na mesma prova, você vê na mesma situação, não muda a história, só vive reclamando, só vive aperreado, só vive na dificuldade. A pessoa novamente voltando para o trabalho, Deus me levou para muita experiência. Voltando para o trabalho lá, a pessoa que estava ali comigo, na sessão que eu estava, é uma pessoa que só vive reclamando, igreja. E é adepto das trevas, só vive reclamando. Reclama do trabalho, reclama de patrão, reclama de tudo, igreja. Reclama da chuva, reclama de tudo. Aí eu fiquei pensando, eu disse, verdadeiramente, quem suporta uma pessoa que vive reclamando? É por isso que Deus ali, quando foi, tirou o seu povo e fez ele ser provado no deserto. Deus, ele matou aqueles que viviam reclamando. Aqueles que viviam murmurando, fizeram a bênção tardar, igreja. 40 anos sendo provado por causa de reclamação. E preste atenção que essas pessoas que reclamam, a bênção tarda porque nunca acabou para elas. Nunca está legal para elas. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem pouca comida é porque tem pouca comida. Se tem muita comida é porque tem muita comida. Louvado seja Deus. Se tem pessoas que visitam é porque visitam. Se tem pessoas que não visitam é porque não visitam. Vai dizer que rejeitaram. Se tem pessoas, louvado seja Deus, que Deus levantou, é porque Deus levantou. Se não levantou, tudo é motivo de reclamação. É novamente lá o VPB, o VPB que eu falei. Vai plantar batata. Vai aprender a servir a Jesus. Louvado seja Deus. Deus, ele quer mudar o nosso cativeiro, igreja. Preste atenção que Deus, ele não precisa de muito. Ele deu uma ferramenta para cada um de nós. Cada um de nós tem uma ferramenta nas mãos. Uns é para intercessão, outros, igreja, é para profetizar, orar por cura. Enfim, cada um desses tem uma ferramenta que o Senhor entregou. E às vezes, uma das ferramentas que eu observo que o Senhor nos entregou é o poder da nossa voz. Aí essa mesma voz que era para usar para profetizar em cima do problema, a pessoa está reclamando. Aí ela está profetizando o quê? Problema. Aí eu, porque só vivo endividado. Não vai ficar, ele está profetizando, ele vive endividado. Vai vir mais dívida para ele, porque ele está profetizando. Mas pastor, é o que eu estou vendo, sim, mas não diga. Não libere essa palavra no mundo espiritual. Eu sempre falo isso aqui. Nunca libere essa palavra. Eu já vi pessoas dizer assim: porque o fulano sei que se fizer, você vai morrer. Não fala isso. Está liberando palavra de maldição, de morte para a vida da pessoa. Eu já vi pessoas que servem ao Senhor liberando palavras contra servos, dizendo assim: fulano só vive uma vida miserável. Não profetiza isso. Ora por ele. Essa palavra, quer dizer, por isso que às vezes, muitas das vezes, o povo do Senhor está passando por guerra, casa dividida. Povo que está falando mal contra o seu próximo, está amaldiçoando. Esse veículo aí, eu sempre oro. Sabe por quê, pastor? Porque as pessoas preferem ver a retilice. Mas na hora de usufruir, aí eu vou no carro do pastor.
Mas quando o Senhor dá, você vai ver a carona de inveja desse tamanho. Tem pessoas que não agradecem a Deus. Poxa, que bênção. O nosso pastor, o nosso irmão, Deus deu veículo para ele. Que bênção que o Senhor venha dar mais. Assim vai ser na nossa vida. Mas esse negócio de alguém receber algo, vai ficar solteiro das carros. Irmão, se você soubesse, está louco para quem tem carro. Quem tem para ter vaidade, mas se você for ver a manutenção, irmão, é mesmo que você tem outra família. Aí quem vê, muito fácil desiste, fica metido. Não quer levar ninguém, né? Mas na hora de lascar a palavra nas costas da pessoa, está lascando, está liberando palavras. Seja grato por tudo, porque esta pessoa, no momento que você precisar um dia, você vai estar usufruindo também. Tudo, igreja, tudo. Louvado seja Deus. Quando esta senhora falou aquelas coisas para mim, eu fiquei ouvindo. E eu já via outras pessoas pregarem mensagens acerca desse conteúdo. Quando a pessoa diz assim: olha, seja grato pelo que você tem, e mentaliza aquilo que você quer. Que rápido, ela disse assim, e você vai ver que vai ser rápido. E assim eu passei a fazer. Tudo que acontece, igreja, na minha vida, eu tenho agradecido. Eu me lembro que toda vez que eu vou almoçar, eu tenho, igreja, o costume, se eu me esqueço, o Espírito Santo me lembra. E eu orava assim: Senhor, abençoa, multiplica. E eu fiquei pensando, eu me lembrei desse texto. Aí eu pego, quando eu estou diante da refeição, eu digo assim: Senhor, eu te dou graças por isso. E eu tenho visto, igreja, algo a mais acontecer. Quando a geladeira está ficando que nem boate, só luz e fumaça, louvado seja Deus, a gente presencia a paixão do milagre do Senhor. A gente presencia a multiplicação do Senhor. Louvado seja Deus. Tem vezes que eu tenho que dar umas na cara, senão eu vou ficar gordinho. Louvado seja Deus, por causa, amados, da multiplicação que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Aplaude o Senhor Jesus. Deus, Ele quer fazer multiplicação na nossa vida. Deus, Ele quer fazer render isso daí. Tem pessoas que confiam no banco: vou botar meu dinheiro no banco e vai multiplicar. Ele multiplica. Bota na poupança, não multiplica nada, igreja, porque eu já estudei sobre isso. Poupança não serve praticamente para nada. O dinheiro que você coloca vai para o governo, em parte. Ele gira ali por dentro e você, poxa, está guardado, está seguro aqui meu dinheiro. Você vai ver que o dinheiro não foi nada. Procura outros meios aí para você ver. Estuda sobre investimento. Deus, Ele nos levantou para ser multiplicadores. Preste atenção que a Bíblia fala também acerca de fazer discípulos. Que é isso? Multiplicador. Multiplique o reino. A parábola dos talentos. Jesus vai lá e fala para um: tu tem 5, ele vai lá e multiplica por mais 5. Tem 2, multiplica, consegue mais 2. O que tinha um ficou com medo. Não é pouco. Preste atenção que toda pessoa que diz assim: não, isso aqui é pouco, o que eu vou fazer com isso? É pouco. Só que Deus é especialista em trabalhar em pouco. Deus, Ele quer simplesmente pouca coisa para fazer muita coisa. Deus usa ali uma queixada de uma jumenta para Sansão matar 1000 soldados. Preste atenção, Moisés precisou de um cajado. Louvado seja Deus. Não o cajado em si, mas o que era que Deus tinha. Ele fala para Moisés: Moisés, o que é que tu tens nas tuas mãos? Ele diz: Senhor, eu tenho um cajado. Pega esse cajado, toca nas águas e elas se abrirão. Preste atenção, igreja, que Deus, Ele trabalha em cima de pequenas coisas. Então, esse negócio de dizer: quando eu tiver tal coisa, aí eu vou ser melhor. Quando eu tiver tal coisa, aí vai ser diferente. Preste atenção que essa tal coisa, ela não vai chegar enquanto você não usufruir da pequena coisa que o Senhor, Ele tem dado na sua mão. Louvado seja Deus. Tem pessoas que dizem: quando o Senhor me abençoar, eu vou dar cesta básica. E porque você não racha com o pouco que você tem, pega bem a saca de arroz e corta no meio, dá metade para a pessoa. Pega bem a saca de feijão e reparte com essa pessoa. Essa pouca atitude que você tem, Deus, Ele vai multiplicar sobre a sua vida o seu alimento, o seu celeiro transbordarão, diz a palavra do Senhor Jesus. Só para encerrar, esse daí eu vi, igreja, eu vi, usufruí, participei. Depois,
tem uma serva do Senhor. E um pastor amigo nosso, toda vez que tinha oração no meio-dia, quando eu estava desempregado, ele me chamava para pregar. Quando acabava, igreja, quando acabava ali a pregação, o culto, a gente ia para a casa da irmã e almoçava lá. Quando você chegava na mesa da irmã, você via aquela fartura, boia boa, coisa forte, coisas pesadas, açaí, coisas boas, feijão. Louvado seja Deus. Aí o pastor amigo meu, ele disse assim: pastor Rodrigo, eu conheço essa serva há muito tempo, e quando ela sempre teve essa atitude, ela servia os irmãos, acabava, ela sempre estava disposta a servir os irmãos, ela não tinha vergonha de levar na casa dela. Ele disse assim: a gente ia e participava da refeição, e não era numa mesa, a gente sentava no chão e comia com ela e o esposo dela. Ela passava por grandes dificuldades. Hoje Deus mudou a história dela. Tu chega na casa da irmã, ele falando para mim, tu chega na casa da irmã e tu vê essa fartura, tu vê essa abundância. Sabe por quê? Aí você se senta na mesa, né? Eu até brinquei lá. Ela disse assim: você já agradeceu a Deus? Uma vez eu falei: vocês já agradeceram a Deus pelo alimento? Aí eu dizia para ela assim: a gente já orou em espírito, pastor. A gente já orou em espírito aqui. Louvado seja Deus. E quando ela orava, ela agradecia: Senhor, te damos graças por esse alimento. Muito obrigado, Senhor. A palavra graças, essa palavra graças, essa palavra Senhor, eu sou grato. Senhor, muito obrigado, Senhor, por isso. Faz a diferença em isso. Talvez para você seja só uma palavra, mas se o próprio Jesus está ensinando, se o próprio Jesus ele está demonstrando como é que se faz, copie Jesus. Faça o que Jesus fez, igreja. Porque muitas das vezes a gente está apanhando e quer fazer do nosso jeito. Não, meu jeito é esse. Eu aprendi desse jeito. Eu creio de Gabriela, nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Eu creio de Gabriela. Só que Jesus, igreja, ele quebra esse protocolo e ele mostra para nós como é a direção para você ver o resultado. Seja grato ao Senhor, fique de pé essa noite. Quero chamar o irmão para estar louvando ao Senhor Jesus essa noite. Fique de pé. Vamos adorar o Senhor Jesus essa noite. Louvado seja Deus. Coloque a mão sobre o teu coração. Louvado seja Deus. Se hoje você ainda não agradeceu ao Senhor, agradeça a Ele por esta noite, por este momento. Louvado seja o nome do Senhor. Que enquanto nós estamos, igreja, aqui, louvado seja Deus, o Senhor está nos dando uma oportunidade de servi-lo com alegria. Louvado seja Deus. Pode louvar. Pode louvar. Aleluia. Seja grato ao Senhor. Aleluia. Eu costumo dizer que o que eu nunca consegui em 30 anos morando aqui, o Senhor me deu em 4 anos. Seja grato, independente da tua situação, independente do momento que você está vivendo. Deus está na frente, caminho,
Assentado em seu trono,
Senhor, que nós somos. Senhor, te damos graças, Senhor, por esta noite, Senhor, por esta palavra, por essas vidas, Senhor, que aqui estão. Muito obrigado, Senhor da glória, porque cremos, Senhor, que esta palavra frutificará em nosso coração. Senhor, continua abençoando, continua, meu Deus, agindo sobre a vida do teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor essa noite.